Gente, boa tarde. Estamos aqui voltando para o nosso estudo de epidemiologia. Hoje falar um pouquinho sobre a farmacoepidemiologia e a gente começa para fechar o nosso tripé sobre da farmacoepidemiologia. A gente vai falar um pouquinho sobre a farmacoeconomia, que é um dos tripés sobre a qual a farmacoepidemiologia se apoia. Os outros dois são os estudos de utilização dos medicamentos e a farmacovigilância, que a gente já falou sobre eles, tá? A farmacoeconomia é o ramo de ciência da economia da saúde, que vai buscar vai identificar e comparar custos e desfechos de diferentes tratamentos para uma mesma indicação clínica. Exemplo, vou pegar aqui para hipertensão arterial. Eu posso usar o captopril, eu posso usar losartana, eu posso usar propranolol, eu posso fazer eu posso usar amlodipino, eu posso fazer associações entre esses medicamentos, tá? E eu vou verificar aqui qual dos medicamentos está se adequando melhor e qual o melhor custo-benefício, tá? Por que isso, gente? Isso é usado principalmente na saúde pública. Porque não adianta nada eu prescrever um medicamento excelente, o ó do Borogodó, né? Se o custo dele é muito caro e o meu paciente não vai ter condições de arcar com esses custos, o Estado não tem condições de arcar com esses custos. Então, não adianta eu ter um medicamento excelente se a pessoa não vai ter acesso a ele, tá? Por exemplo, se eu trabalho numa clínica de médio porte, entendeu? Uma clínica de saúde de médio porte, não adianta eu colocar um medicamento muito caro, eu prescrever um medicamento muito caro se o meu paciente não vai ter condições de comprar. Então é melhor eu colocar um mais em conta, um mais barato, que ele vai ter acesso e ele vai ser beneficiado. Talvez não tanto quanto aquele mais caro. Se a pressão for resistente, se o medicamento, se aquele tratamento não estiver tendo uma resposta satisfatória, aí a gente apela para outros mais caros, não vai ter jeito. Mas se a gente puder controlar, se a gente puder usar um mais em conta, comparar custos, verificar qual é o mais acessível, a farmacoeconomia vai trabalhar nisso daí. O objetivo é atingir objetivos desejados com uma despesa aceitável, tá? Pesquisa epidemiológica. Os objetivos da pesquisa epidemiológica é descrever o problema de saúde para estimar medidas de frequência de doenças, a fim de conhecer a magnitude e a distribuição do problema. Então a gente vai descrever o que é que está acontecendo. Isso aqui é a epidemiologia descritiva. A gente vai explicar a ocorrência dos problemas de saúde. Aqui trabalha a epidemiologia analítica e fazendo associações entre os fatores de risco e doenças, para fim de propor intervenções. Por exemplo, agora na época dessa pandemia de coronavírus, a gente verificou na prática, através de estudos epidemiológicos, que pessoas que possuem comorbidades, pressão alta, diabetes, problemas respiratórios já instalados, existem uma tendência de ter uma piora muito rápida do quadro clínico de coronavírus. Então, essas situações são fatores de risco para o coronavírus. E qual é a intervenção? Essas pessoas vão se isolar. A gente não tem como ainda um medicamento tá sendo muitos medicamentos testados, tá? A farmacovigilância está de olho nisso daí. Tem vários medicamentos sendo testados, mas ainda não tem ninguém batendo no martelo falando assim, usa esse. O que se tem é, olha, nós estudamos, olha, foi legal, nós usamos e foi produtivo, mas ninguém está falando ainda sobre efeitos colaterais, que ainda não deu tempo da gente estimar todos os efeitos colaterais do uso desses medicamentos para tratamento de coronavírus, ok? Então, farmacovigilância está em cima disso daí. E a epidemiologia, a farmacoepidemiologia está investigando justamente o que a gente pode fazer em relação às nossas intervenções
para ajudar essas pessoas que são fatores de risco, que possuem fatores de risco para o corona, tá? E essas intervenções precisam ser avaliadas, principalmente as que visam modificar o perfil de saúde da população. A gente precisa tá querendo, por exemplo, aumentar a imunidade da população. Então, vamos alterar o perfil de saúde dela para estar mais resistente ao coronavírus. E quais são as intervenções que a gente pode fazer, que a gente pode tomar para poder chegar a esse resultado? Entendeu? A epidemiologia, a pesquisa epidemiológica vai fazer isso daí. É o objetivo dela, tá bom? Bom, então a gente vai, pela pesquisa epidemiológica, fornecer subsídios para a formulação e avaliação de políticas em saúde pública, prática da medicina preventiva, o que está se usando hoje com o coronavírus é isso daí, medicina preventiva, prática da clínica médica e também gerar hipóteses para outros estudos, tá? Voltando a falar da pandemia, o coronavírus, quais são hipóteses para outros estudos? Em ambientes de clima mais quente, a gente tem uma menor ocorrência do vírus, porque será que a temperatura influencia no desenvolvimento do vírus, influencia na multiplicação dele? Será que a temperatura ambiente é um fator de risco? Entendeu? Então, está gerando hipóteses para que outros estudos sejam feitos em cima dessa pesquisa epidemiológica que a gente está fazendo. Tá ok? Bom, comparação entre a epidemiologia e a farmacoepidemiologia. Os métodos descritivos da epidemiologia, como a gente já falou agora há pouco, é o estudo da ocorrência das doenças ou de outros eventos relacionados à saúde da população. Os métodos analíticos vai querer explicar as causas, né, dos problemas de saúde da população, os fatores que estão gerando esses problemas de saúde, e quer estabelecer também uma relação causal entre os estudos que são observados e o que a gente tem na prática, tá? Isso acontece na epidemiologia através de métodos experimentais. São estudos no quais a população é selecionada de forma aleatória, dividida em 2 grupos, sendo um submetido ao fator em estudo e outro reservado como controle. Ou seja, eu coloco o fator que eu estou querendo observar e outro eu não coloco aquele fator e eu vejo o comportamento dos dois. Tá? Isso aí é epidemiologia. E farmacoepidemiologia? Pelos métodos descritivos, a gente caracteriza e descreve o uso dos medicamentos e seus determinantes, porque, sim, esse medicamento vai ser usado para isso, tá? Mas quais são os limites dele? Em qual situação ele pode ser usado e qual situação, para essa doença, ele não pode ser usado? Exemplo, a hidroxicloroquina não pode ser usada em pacientes já com arritmia cardíaca estabelecida, porque ela vai provocar uma arritmia cardíaca. Como não sei se eu falei para vocês, para a turma de vocês, mas se eu não falei, vou repetir, medicamento não é doce, medicamento não é bala. Todo medicamento tem efeito colateral. E nós precisamos, como profissionais de farmácia, como profissionais de saúde, conscientizar o nosso paciente de que o medicamento precisa ser tomado sim, mas de uma forma racional, de uma forma que vai beneficiar o paciente e não vai trazer outro prejuízo para ele. Porque não adianta nada eu medicar a minha população, tá? Não visando somente a indicação clínica, sem me atentar para prejuízos que aquele medicamento venham trazer. E esses prejuízos não são prejuízos financeiros, não, porque esse prejuízo financeiro, ele é levado em conta sim, só que existe prejuízo na saúde, que é muito pior, tá? Então, a gente tem como métodos analíticos, medir a associação entre o uso do medicamento e o resultado em saúde. O que aconteceu com o uso daquele medicamento? Eu tive uma reação adversa ao medicamento? Eu tive a cura? Eu consegui uma prevenção? Eu consegui um outro problema pior? Porque às vezes isso pode acontecer, tá? E como métodos experimentais, enquanto a epidemiologia está fazendo estudos na população, selecionando aleatoriamente, aplicando questionários, etc.,
Tá? A gente está fazendo aqui na farmacoepidemiologia ensaios clínicos de medicamento para lançar esses medicamentos no mercado e verificar qual vai ser a resposta da população a eles. Tá? Existem 4 fases de ensaios clínicos. E numa dessas fases, a população também é selecionada aleatoriamente, é dividida em 2 grupos. Um é submetido ao fator em estudo, um a gente dá o medicamento, tá? O outro a gente não dá o medicamento, a gente dá um placebo e observa a resposta. Por incrível que pareça, às vezes nós temos pessoas que sabemos que são do grupo que está tomando o placebo, não está tomando o medicamento, mas apresenta a reação, apresenta os resultados de uma pessoa que está fazendo uso do medicamento mesmo, tá? Por isso que não pode ser feito em apenas uma pessoa, mas sim um grupo de indivíduos e verificar esses resultados a nível de grupo. Como é que este grupo aqui reagiu e como é que este grupo aqui reagiu. Bom, e como se inicia a pesquisa epidemiológica? A partir da definição de uma pergunta de interesse. Exemplo, vamos supor que eu queira estudar fenômenos de dor de cabeça em pessoas que usam enalapril. Por que isso? Porque começou a evidenciar relatos de várias pessoas, aparecer muitos relatos de várias pessoas que tiveram dor de cabeça com o uso do enalapril. Pode ter alguma coisa a ver? Pode. Pode ter nada a ver? Também pode. Pode ser aleatório? Também pode. Quem que vai me dizer se é aleatório ou não? A pesquisa epidemiológica. Por quê? Vou formular a minha pergunta. Quantos hipertensos existem na cidade do Rio de Janeiro? Eu tenho como saber? Sim, posso, através dos dados do SUS, a gente consegue ter uma base de quantas pessoas são hipertensas na cidade do Rio. Quantas fazem uso de enalapril? Aí dá para saber? Bom, aí não. Aí eu teria que fazer uma pesquisa mais boca a boca, tá? E a minha pergunta é, existe associação entre o sintoma de dor de cabeça e o uso de enalapril? É essa pergunta que eu vou querer responder com a minha pesquisa epidemiológica. E como é que começa essa pesquisa? Já tem a minha pergunta de interesse? Já. Existe associação entre a dor de cabeça e o enalapril? Sim. E agora? E agora eu tenho que começar a coletar os dados. Eu vou coletar os dados através de variáveis. Essas variáveis são atributos do paciente que variam e podem ser medidos, por isso que o nome é variável. As variáveis podem ser qualitativas e quantitativas. A qualitativa ela se divide em nominal ou ordinal. Todos esses são dados produzidos pela aferição de fenômenos clínicos, ou seja, eu vou sair a campo e perguntar para as pessoas sobre isso. É tipo questionários, que ou eu pergunto ou eu vou colher dados que alguém já perguntou. Ou eu vou pegar como coleta de dados primários, eu mesma indo a campo e fazendo o meu questionário, fazendo minhas perguntas, avaliando as pessoas, ou eu vou lançar mão de dados que uma terceira pessoa já coletou, já fez esse levantamento, essa pesquisa, eu vou me aproveitar dos dados deles, sempre dando créditos, tá? Gente, sempre tem que dar devidos créditos, porque senão isso é roubo de trabalho intelectual, tá? É plágio. Então vamos lá. A variável qualitativa, nominal e ordinal pode ser o quê? Nominal. Ocorre em categorias, não existe nenhum tipo de ordem sobre ela, inerente a ela, né? Mais, menos, não. Exemplo, tipo sanguíneo, sexo, qual o sexo da pessoa, se tem alergia, se não tem, tá? Por exemplo, eu vou no meu questionário lá, se a pessoa é hipertensa, usa enalapril e tem dor de cabeça, tá? Eu coloco o nome da pessoa, a idade, o sexo, tá? Se tem ou não tem alergia, o tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo. Por quê? Porque eu quis colocar, porque eu achei legal, porque eu quis colocar. Entendeu? Às vezes, um dado como esse aqui, tipo sanguíneo, pode não ter nada a ver. Mas às vezes, ele pode sim ter algum tipo de relação. Na avaliação dos dados é que a gente vai ver se tem algum tipo de relação ou não. Tá? Então, eu quero coloco ali o tipo sanguíneo. É um dado nominal, é um dado que vai me dar como resultado um nome, mas não tem ordem de
mais importante o O, menos importante o A, menos importante o B, entendeu? Não existe uma ordem de valor, não existe uma ordem inerente nisso daí, é só um resultado válido, tá? O ordinal tem uma certa ordem inerente a ele, por exemplo, pequeno a grande, bom a mal. Exemplo, grau de edema de membros inferiores. Usei enalapril e tive inchaço de perna. Teve inchaço de membros inferiores? A quanto foi esse inchaço? Qual foi a proporção desse inchaço? Se foi pequeno, a gente coloca como uma cruzinha, um mais. Se foi grande, 4 mais, tá? Outros exemplos, de 1 a 5, qual é o tamanho, qual a intensidade da sua dor? A minha é sempre 5, tá, gente? Porque quem tá sentindo sou eu não gosto de sentir dor, então toda dor que eu senti é 5, tá? Desse jeito. Enfim, então isso aqui eu já tenho uma gradação, eu já tenho uma ordem nesse meu dado, tá? Eu tenho uma que é menor, uma outra que é maior, ok? E também intervalar possui uma ordem inerente e o intervalo entre valores sucessivos é igual, independente de onde estejam na escala. Exemplo, peso. A pessoa lá fazendo o meu questionário de pessoas que estão doentes, que tem dor de cabeça, e eu quero saber se existe algum tipo de relação com enalapril ou não. Aí eu coloco lá peso, tá? Aí uma pessoa me responde que sim, tem uma dor muito forte e ela é muito pesada. Será que tem alguma coisa a ver ela ter uma dor muito forte e ela ser muito pesada? Estar acima do peso normal? Entendeu? Está numa escala de obesidade mórbida ou não? Ou tem uma dor muito forte e é mais magra? Será que tem alguma coisa a ver? Então eu tenho aqui uma ordem de um valor sucessivo e o intervalo entre esses valores sucessivos é igual, ou seja, o peso sempre aumenta de 1 quilo, em quilo, exames bioquímicos também, tá? E será que esse valor aqui de alta de glicose ou baixa de glicose interfere nesse meu resultado, interfere na minha pesquisa? Enfim. A obtenção de dados, como que vai ser realizada? Eu vou ir para a rua ou vou me aproveitar de um dado que alguém já fez a pesquisa, mas de qualquer forma tem que ter uma pesquisa envolvida, uma coleta de informações. Ou eu vou pegar dados primários ou dados secundários, mas de qualquer forma eu tenho que colher atrás dessas informações, tá? Eu vou quantificar esses eventos e vou mensurar, dar um valor ou qualidade a cada observação. Exemplo, a dor de cabeça foi persistente após o uso de enalapril? Eu estou dando um valor a isso. Sim, não, quanto que foi, quanto que não foi, tá bom? E esses dados são adquiridos, são obtidos através de questionários, de entrevistas, de formulários, de roteiro de verificação de documentos. Aqui, prontuários, registros de farmácia, eu estou pegando dados secundários. Questionários, entrevistas e formulários, se eu fui a campo e formulei esses questionários, formulei essas entrevistas, eu estou pegando dados primários, mas a partir do momento que eu pego o prontuário de uma pessoa, documento de uma farmácia, documento de uma clínica e vou pesquisar nesses documentos, são dados secundários, tá? O que é importante para fazer essa pesquisa? Gente, presta atenção. Eu tenho como conseguir aferir a pressão arterial de todos os cariocas para eu saber quantos cariocas eu tenho que são hipertensos e quantos usam enalapril? Eu tenho como saber toda a minha população que usa enalapril? Não, não tenho como saber. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma amostragem da minha população. O que é a amostragem? Eu tenho minha população total da cidade do Rio de Janeiro e eu vou retirar as informações de uma parcela dessa população, de uma amostra. Mas para essa amostra ser certa, para este estudo ter o mínimo de erros possível, para esse estudo compreender bem a minha população, eu preciso de ter uma população que reflita a minha população estudada. Exemplo, eu não posso pegar um estudo com 30% de mulheres se a minha população do Rio de Janeiro é de 60%.
eu tenho que pegar um estudo que onde eu tenha 60% de mulheres. 60% de mulheres nessa faixa etária, sei lá, 8, na faixa etária direitinho, os homens na faixa etária direitinho, para que esse estudo seja válido. Eu não posso simplesmente catar as pessoas, porque eu quero 2.000 pessoas fazer estudo. Aí eu faço estudo com 2.000 pessoas sem prestar atenção quais são essas pessoas que eu estou fazendo estudo, qual é o biotipo delas, qual é a idade delas, qual é o sexo delas, tá? Sem refletir a minha população estudada. Eu preciso imitar a minha população, eu preciso fazer com que essa amostra seja equivalente ao máximo possível à minha população, porque senão não tem porquê, o meu estudo vai ficar... Já eu fazendo essa amostragem aqui, esse estudo não me garante ter o retrato da população, tá? Porque pode ser que eu pegue pessoas assim mais problemáticas, menos problemáticas do que o perfil da minha população em geral. Só que eu preciso ter um mínimo de cuidado, tá? Para que esse estudo tenda a se equiparar à população do Rio de Janeiro, que eu quero estudar. Ok? Então, quem vai ser a minha amostra? A minha amostra vai ser o grupo selecionado a partir da população de interesse, sobre o qual os dados vão ser coletados, tá? Tem que ser representativa da população em estudo, isso eu já falei. Preferencialmente aleatória, a fim de permitir inferências estatísticas sobre a população. E essa amostra tem que ser aleatória ou randômica, ou seja, os indivíduos têm igual chance de serem selecionados para compor a amostra. A escolha é ao acaso, sem preferências, dentro daquela especificação de porcentagem da população, tá? Dentro dessa especificação, aí eu vou pegar pessoas sem nenhum tipo de preferência, ok? Bom, uma vez que eu fiz a coleta de dados, eu pego lá a minha população, tá direitinha de acordo, pego a minha amostra, né, que tá direitinha de acordo com a população, fiz a coleta dos dados, eu vou pegar esses resultados que eu adquiri, tá, e vou tabular eles. Eu vou precisar estimar, fazer um processo matemático em cima deles, para culminar numa inferência estatística, representar o valor numérico da variável da população. E isso são feitos através de vários estudos, gente. Eu não tenho aqui, não vou entrar em detalhes como é que se faz isso com vocês, porque não é a proposta do estudo, é só para dizer para vocês que existe. Tá? Vou tabular esses estudos, vou tabular os resultados e através da tabulação dos resultados e comparação de um resultado com o outro, eu vou verificar se a minha hipótese faz sentido ou não. Será que eu posso assumir que a dor de cabeça tem alguma coisa a ver com o uso do enalapril ou não? Ou tem um outro fundo qualquer? Tá? Aqui eu peguei um outro exemplo, mas não vou nem entrar nele não, tá bom? E esses dados são feitos através de tabulação para medir variabilidade ou dispersão, tá? Vai expressar a maior ou a menor dispersão dos dados de uma amostra, a partir de uma medida de tendência central. Quanto mais disperso for um resultado, menos aquela hipótese é verídica para a minha estatística, tá? Para minha pergunta. Quanto menos disperso for um resultado, é sinal que aquilo tem alguma coisa a ver, tá? Mas isso deixa para os estatísticos interpretarem. A gente não vai mexer com isso aqui, não. Bom, a produção do conhecimento em estatística e epidemiologia vai lidar com estatística também, né? Probabilidades. Vamos trabalhar com probabilidades. Qual é a probabilidade de uma pessoa que usa enalapril de sentir dor de cabeça? É alta ou não? É baixa, tá? É efeito colateral? Não, não é efeito colateral porque não tem a ver com mecanismo de ação, ou tem a ver com mecanismo de ação e ainda não foi estudado, entendeu? Esses estudos epidemiológicos servem inclusive para isso, para a gente verificar se existe algum mecanismo de ação associado ao uso ou não, tá?
Será que foi ao acaso? Tá? Até depois da comprovação, depois da aferição dos resultados da comprovação, da medida de estatística, da mensuração, verificar as dispersões, aí a gente tem como ver se é ao acaso ou não. São testes estatísticos de hipóteses. Avaliam se o valor encontrado para a amostra foi o acaso, ou seja, fornece a probabilidade do valor da amostra não ser igual ao valor real da população. Ou seja, vou testar a minha hipótese, se a minha hipótese é verdadeira ou não. Tá ok? E é só isso, gente. Espero que esse áudio aqui tenha ficado melhor. Deus abençoe vocês. Tá?